Ei pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente e hoje eu gostaria de falar com vocês, pessoal, sobre o cartão American Express, a versão do Santander, o famoso TPC, que é este cartão aqui, certo? A versão Platinum do American Express. Pessoal, houve algumas mudanças que eu queria dividir com vocês. Eu tinha até comentado, iniciado esse assunto no outro vídeo que eu gravei, e eu fiquei de fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre o American Express. Eu estou olhando aqui no site do Bradesco, embora estamos falando da versão do Santander, que é essa versão aqui do meu cartão. Eu queria olhar o valor da anuidade, mas eu não vou focar muito nisso não. Então, o American Express The Platinum Card e dentre outras versões, o Gold, o Green também, né? Ele já está no Brasil já há alguns anos. E antes de ser do Bradesco, ele tinha uma parceria para um outro banco, que eu não me lembro agora. E aí ele veio para o Bradesco, fez muito sucesso no Bradesco, e alguns anos atrás, creio que por volta da pandemia, o Santander também fez uma parceria. E aí eu lembro que na época eu tinha esse mesmo cartão, né, de Platinum Card, a versão do Bradesco. E não era tão difícil conseguir esse cartão no Bradesco, porque a gente fazia uma solicitação do Green, né, para você entrar no mundo Amex. E depois de um tempo, pela central do Bradesco, você conseguia fazer, digamos, um upgrade para o de Platinum Card. E também não era difícil conseguir a isenção desse cartão, logo uma vez que não é barato, né? Sempre foi assim, né? Pelo menos mais de R$ 1.000. Hoje, olhando aqui no site do Bradesco, eu não achei a versão Platinum, mas eu creio que esteja algo entre 1.600 a R$ 1.800 a anuidade desse cartão. Então, assim, não era difícil, voltando ao que eu estava falando, não era difícil você pular tanto da versão Green ou a versão Gold para a versão Platinum, né? Esse upgrade pela central. Você pedia ou o Green ou o Gold e conseguia fazer esse upgrade para o TPC. E a anuidade também não era uma coisa difícil de você conseguir a isenção. E aí no meio disso tudo, o Bradesco ele meio que cortou essa facilidade de você conseguir a isenção. Mas aí juntamente a isso vieram várias, digamos, promoções da época para se conseguir fazer ele com anuidade, com a isenção vitalícia da anuidade. E aí o Santander também fez a parceria com o Amex. Só que, diferentemente do Bradesco, o Santander ele não trouxe a versão Green. Ele trouxe somente a partir do Gold, o The Platinum Card, e logo depois ele disponibilizou também a versão, o Centurion Card, certo? Só que eu sempre achei estranho que o Santander, ele meio que tinha uma forma de lidar com, uma estratégia, digamos, né? De lidar com os cartões Amex diferenciadas dos demais cartões do Santander, tanto pelo aplicativo, né? Não era o mesmo aplicativo Way para você administrar os cartões Amex do Santander. Era um aplicativo, é ainda hoje, né? Um aplicativo separado. E esse aplicativo, ele até hoje ele não funciona muito bem, né? Eu tenho esse cartão, esse meu cartão, eu consegui fazer ele numa promoção também, que o Bradesco tinha feito, o Santander também fez uma promoção que ele dava isenção vitalícia da anuidade. E aí eu lembro que na época dessa promoção eu fiz, né, a solicitação. De imediato eu recebi um e-mail que não foi aprovado, e aí eu esqueci completamente.
E aí passou um tempo depois, eu recebi um SMS que o cartão de Platinum Card havia sido aprovado para mim. É engraçado que um colega também, na época, fez a solicitação do cartão, dessa promoção de isenção vitalícia, e se eu não me engano, eles não aprovaram ele no TPC, aprovaram ele no Gold, certo? E o meu foi reprovado, porém, uns meses depois, meio que eles fizeram uma reanálise e conseguiram aprovar o cartão para mim. E desde então venho usando o cartão, né? Porque como é um cartão sem anuidade vitalícia, né? Ou seja, enquanto o cartão, né, o Santander ele comercializar o cartão e eu fizer um uso contínuo do cartão, mesmo sem meta de gasto mínimo, eu continuo utilizando os benefícios do cartão, assim como sala VIP também, né? Pontuação, sala VIP. Esse cartão ele tem dois acessos Priority Pass por cartão, tanto titular quanto os cartões adicionais. Esse cartão ele tem acesso ilimitado às salas Centurion da Amex pelo mundo, né? Eu lembro que a última vez que eu estive nos Estados Unidos eu fiz acesso com esse cartão várias vezes na sala VIP do aeroporto de Miami. Então, assim, me ajudou muito. E aí, voltando ao assunto principal que eu queria falar para vocês, no final de maio, o Santander ele suspendeu novas solicitações para esse cartão. E aí o pessoal ficou se perguntando, inclusive até eu mesmo, né? Será que o Santander ele vai cancelar os cartões ativos, inclusive o meu que tem isenção vitalícia da anuidade? Bom, a gente não sabe. Voltando ao que eu estava falando em relação ao aplicativo, o aplicativo parece que desde quando ele foi lançado pelo Santander, o aplicativo do Amex pelo Santander, ele funciona de maneira muito assim mal feita, entendeu? Como se ele tivesse uma versão beta, né? Eu utilizo o aplicativo no iPhone e toda vez que eu abro o aplicativo, ele teria de fazer o reconhecimento facial e logo logar e entrar na conta. Ele não entra. Tem alguma espécie de erro que até hoje nunca foi consertado e eu preciso colocar a senha para entrar no aplicativo. E agora, no final de maio, o Santander tirou a página de novas solicitações do cartão. Houve algumas mudanças no Santander também, né, com essa nova pontuação turbinada dos pontos do Santander, e ali eu acho que já ficou meio claro quais são os cartões foco do banco, né, que são os cartões Unique, o Limit e o Amex, eu acho que ficou meio assim de fora, meio de em segundo plano. Então, assim, a minha opinião é a seguinte, eu não creio que o Santander vá fazer alguma coisa de diferente ou trazer novos benefícios ou novas mudanças para os cartões Amex nos próximos meses, né? Na realidade, o que eu acho que foi uma tentativa, um período de teste que de repente não tenha dado certo. Eu acredito que não foi tão lucrativo para o banco e os clientes com os cartões ativos Amex do Santander, eu creio que logo, muito em breve, infelizmente, eu creio que eles irão cancelar os cartões. E assim, como eu sempre expliquei aqui no canal, eu gosto muito dos cartões American Express, eu acho que são os cartões diferenciados, eu acho que são os cartões bonitos, fica muito bonito na carteira, inclusive, mas infelizmente eu acho que deu ruim, né? Principalmente para mim que tem um cartão que tem isenção vitalícia da anuidade. Eu creio que nos próximos meses o Santander vai fazer um cancelamento em massa desses cartões, emitir um comunicado para o pessoal e aí quem quiser continuar com os cartões Amex, infelizmente terão de fazer uma nova solicitação do cartão, porém com o Bradesco, né? Que saindo do Santander só fica somente o Bradesco. Só que no meu caso eu teria o grande problema que eu indo para o Bradesco solicitar um novo cartão Amex, além de ter de começar do começo, ou seja, de repente ter de começar com o cartão Green até chegar no de Platinum Card, ainda tem a questão que lá provavelmente
quase 100% de certeza eu terei de pagar a anuidade do cartão, porque o Bradesco mudou. Todos os bancos, na realidade, mudaram essa política de isenção de cartão, até o valor de anuidade já não é mais a mesma coisa. Então, provavelmente eu terei de ir para o Bradesco, eu já sou cliente Bradesco, só que lá no Bradesco eu também já tenho outro cartão com isenção vitalícia, que é um Visa Infinity. Então, caso eu consiga um Amex, mesmo que seja o Green Card, que é o cartão mais simples dos Amex, provavelmente eu terei de pagar anuidade. Mas assim, eu não sei o que aconteceu, o que está por trás dessa negociação do Santander com a Amex. Recentemente também a gente viu que a Sala Amex, o Centurion Lounge, né, da Amex, no Terminal 3 de Guarulhos, também foi desativado. Ou seja, a gente não tem mais sala VIP da Amex no Brasil como a gente tinha. Felizmente, eu tive a oportunidade de fazer uma visita na Sala Amex aqui de Guarulhos, antes dela ser fechada, na última vez que eu estive nos Estados Unidos. Mas fazer o quê, né? A realidade é essa e cabe a nós esperar nos próximos meses o que o Santander irá fazer com os cartões da Amex. Eu acredito muito que eles irão cancelar, né? E olhando assim de longe para o passado, a American Express está no Brasil, se eu não me engano, desde a década de 80. E de lá para cá houve muitas mudanças. Mudança de parceiro, mudança de cobrar anuidade, não cobrar anuidade, facilitar isenção de anuidade, coloca benefícios, tira benefícios. E o cartão de Platinum Card no passado ele era um cartão que tinha muitos benefícios, né? Muitos, muitos, muitos benefícios. Quem já teve esse cartão no passado sabe a quantidade de benefício que ele tinha. E ao longo dos anos, os bancos foram capando, né, retirando esses benefícios. Até por uma questão de repente, assim, valor de anuidade, né? É outro país, é outra realidade aqui no Brasil. Não tem assim, de longe, a gente não tem como a gente comparar com a versão de Platinum Card americana, que já começa pela questão do cartão americano ser de metal. Aqui também, né, o Bradesco oferece a versão de metal do TPC, mas a gente sabe também que são para algumas pouquíssimas pessoas que têm essa versão de metal do Amex. Mas os benefícios, de longe, não são iguais do Amex americano. Mas lá também não tem essa questão de isenção de anuidade de Platinum Card. Lá você tem de pagar anuidade e também não é barato, gira em torno de 700 e poucos dólares, pelo menos a última vez que eu vi. Mas assim, vamos ver até quando o American Express consegue se manter em solo brasileiro. E se o meu for cancelado, eu vou ver se eu consigo pedir pelo menos o cartão Green pelo Bradesco e eu vejo se eu fico com ele, né, pagando anuidade, porque a gente sabe que é uma anuidade salgada, na maioria das vezes acaba não compensando em relação aos benefícios que ele dá, né? Levando em consideração que o Amex, o Green e o Gold não dá acesso às salas VIPs, somente a partir do The Platinum Card, que tem os acessos gratuitos na sala própria da Amex. E no caso do TPC, na versão do Santander, ele dá 2 acessos ao Priority Pass. Certo, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado por ter assistido. Se puderem, se inscrevam no canal. Eu estou de volta. Quero trazer mais conteúdo para vocês. Me desculpem por hoje, a minha voz não está tão boa assim. Eu estava gripado. Agora que eu voltei para o YouTube, gravei uns 3 ou 4 vídeos e peguei uma gripe muito forte. Demorou para melhorar, mas melhorei. Estou de volta. Dê um like se puderem e se inscrevam no canal. Obrigado. Até mais.